Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Teremos uma entrevista especial com o governador Mauro Mendes, seguindo a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Vamos falar também das eleições 2022 no quesito presidenciável, porque a tônica religiosa continua dominando os discursos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia, professor Haroldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, o Daniel Petegil, bom dia a você que acordou bem cedinho para ficar bem informado conosco aqui no programa A Notícia de Frente. Uma excelente, iluminada e abençoada terça-feira a todos. Que assim seja. Bom dia para você, Daniel Petegil, seja muito bem-vindo. Vocês dois estão alinhados aqui? Pois é, rapaz, tá parecendo até um uniforme. Hã? É o uniforme, nós combinamos. Olha, só mudou o terno. Isso, é um pouco mais escuro. Né? É. Bom dia, Luciana, bom dia, professor. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Vamos que vamos, temos entrevista hoje, essa semana toda, né? Com todos os 4 candidatos ao governo do estado. Uma semana muito importante, viu? Nosso compromisso aqui em ajudar você a decidir o seu voto, conhecer um pouco mais sobre o seu candidato. Mas antes de começar a edição, antes mesmo, Daniel, que você possa trazer para a gente aqui o destaque do jornal A Gazeta e também outras informações importantes, nós vamos mostrar uma imagem belíssima para abençoar aí o seu dia e o nosso aqui na bancada também. Que imagem. Olha esse sol alvorada maravilhoso, alvorada. Esse tom escuro das folhas, da vegetação e esse amarelo dourado, meio avermelhado do sol. Isso na estrada. Imagem olha, espetacular do maravilha. Cinegrafista Marco Xavier. Belíssima imagem, um espetáculo da natureza e com essa imagem linda, dando um bom dia para todo o estado de Mato Grosso. Começamos então esta edição e, portanto, agora sim, Daniel, traga para a gente aí a manchete do jornal A Gazeta e outros destaques também. Vamos lá, Wilson Coité, terça-feira, 23 de agosto, edição 10942 do jornal A Gazeta. PCHs no Rio Cuiabá, jogo político agita o clima na Assembleia. Né? Nós temos aí os bastidores bastante agitados, um dia antes da votação sobre os vetos ao projeto de lei que proibiu a instalação das PCHs no leito do Rio Cuiabá. Muita agitação mesmo política ali na Assembleia. Aqui no lado esquerdo, apenas Mauro defende escolha pelo modal BRT entre os 4 candidatos ao governo do estado, ao menos nos discursos. Os outros 3 defendem o VLT. Né? Isso aqui é matéria também do jornal A Gazeta de hoje. Logo abaixo, Grande Cuiabá. Um adolescente some, desaparece a cada 2 dias na região. São vários adolescentes, tem 9, no momento são 9 que estão desaparecidos na Grande Cuiabá. E um destaque interessante, a primeira hidrelétrica em Mato Grosso está em ruína, em Chapada, na usina Casca 1. Né? É uma parte interessante da história de Mato Grosso que está sendo deixada de lado, está abandonada. Matéria especial do André Souza, que foi até Chapada para fazer essa matéria. Aqui, logo abaixo, a varíola dos macacos. Casos aumentam 54% no espaço de 3 dias. São 20 o número de casos confirmados de varíola dos macacos em Mato Grosso. E por último, alta produtividade, o Estado planeja expandir o plantio irrigado em 10 milhões de hectares, mais de 3.000%, deve ser esse aumento. Matéria da editoria de economia do jornal A Gazeta. Bom, essas são as chamadas principais destaques do jornal A Gazeta de hoje, Luciana. Ok, obrigada, Daniel, trazendo para a gente então uns destaques, mas agora nós vamos para uma participação ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, porque existe uma preocupação gigante para os municípios de Mato Grosso, 141 municípios. Mas quem vai trazer para a gente em detalhes as informações ao vivo agora é o repórter Antônio Carlos Silva. Querido, bom dia para você. Já estamos recebendo aí as imagens da sua participação ao vivo diretamente da Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Atrás de você uma imagem belíssima do Grande Templo. Mas, Antônio, conta para a gente, né? Você que está aí do lado da AMM, da Associação Mato Grossense dos Municípios. Qual a grande preocupação dos municípios nesse momento? Explica para a gente.
Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel, é você que acompanha a Notícia de Frente. Vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender essa história. A emenda constitucional número 108 do ano de 2020, ela criou o novo Fundeb em nível federal, que é o Fundo de Manutenção e também de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Pelo novo Fundeb, estados, Distrito Federal e os municípios brasileiros terão direito a uma parcela complementar de recursos financeiros chamada VAR, que é o Valor Aluno Ano Resultado, caso apresentem melhoria nos indicadores da educação e caso também reduzam as desigualdades socioeconômicas no âmbito das redes escolares. Para o ano que vem, o valor do VAR estimado é de 4 bilhões de reais. Mas para que os municípios mato-grossenses tenham acesso a esse dinheiro público, os deputados estaduais têm até a próxima sexta-feira, dia 26, para aprovar o projeto de lei complementar número 1 de 2022, de autoria do Poder Executivo Estadual. Esta proposta, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, ela cria novos critérios para apuração do IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, e também do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essa proposta foi enviada à Assembleia Legislativa pelo governo de Mato Grosso no início do ano, em fevereiro. Ela recebeu, no início do ano, na casa, 2 substitutivos integrais, 2 propostas modificando a original completamente. Só que até o momento, esses 2 substitutivos não foram analisados pelas comissões. Precisa primeiro isso, para depois a matéria continuar tramitando e ser votada. Lembrando que o prazo termina na próxima sexta-feira, dia 26, sob pena dos municípios não terem acesso a esse novo VAR. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco com outras informações. Antônio Carlos Silva, obrigada pela sua participação. Bom, Daniel, nós entendemos aqui o quanto é importante esses recursos aos municípios mato-grossenses. Nós temos aqui municípios tão pequenos e sempre há reclamação, né, que esse bolo aí é mal fatiado, eles acabam sempre implorando por recursos federais e também estaduais. Será que, de acordo com as eleições 2022, com os deputados tentando conquistar votos, pode ter celeridade agora nesta discussão para que eles não percam essa fatia? Os prefeitos estão preocupados, né? Hoje é terça-feira, a matéria não passou sequer pelas comissões ainda, tem que ser votada até sexta-feira, senão perde essa validade. Eu não creio que os deputados vão deixar esse prazo se encerrar, né? Então devem fazer um esforço concentrado nos próximos dias aí para acelerar a apreciação dessa matéria e para que não prejudique os municípios. E como você bem disse, boa parte dos municípios de Mato Grosso depende muito financeiramente dos repasses constitucionais, né? Federais e estaduais, para poder sobreviver, né? Para poder prover as necessidades mais básicas da própria população, né? Então, e nós sabemos que o movimento municipalista é muito forte aqui em Mato Grosso, certamente estão pressionando os deputados para que votem logo essa matéria, já que já está estabelecida em lei, né? E o período eleitoral tem essas limitações de regra. Por exemplo, o governo do estado não pode fazer repasses extras a nenhum município, né? Aqueles repasses que não estejam previstos em orçamento, né? Então, mas isso já está previsto em lei. Então, a Assembleia tem que acelerar aí os seus trabalhos. Amanhã tem uma sessão importante de vetos. Paralelo a isso, eles vão ter também que se dedicar à apreciação e votação dessa importantíssima matéria aí, para não prejudicar os municípios do Mato Grosso. Professor Haroldo, fique à vontade, por favor. É dever dos deputados ajudarem os municípios. Claro, sempre, né? Sempre. Mas o mais importante aí, 2 pontos devem ser analisados. Primeiro, o mecanismo criado para fomentar a questão da educação ou a qualidade da educação na ponta, né, aos alunos, por conta exatamente de um mecanismo de eficiência, né?
onde você coloca em competitividade indireta as escolas, né, as instituições de ensino, para que elas possam prover, sobretudo, aí, uma qualidade na ponta ao estudante, né? E para isso, como contrapartida, elas recebem esse bônus, que vai produzir, sobretudo, né, uma melhoria cada vez mais das escolas. É um recurso importantíssimo para as escolas, né, considerando que não só do recurso municipal a escola sobrevive, é importante que realmente os recursos federais, estaduais estejam ali implementados e sirvam, sobretudo, de agentes motivadores para que os coordenadores e diretores possam desenvolver planos estruturais de educação para que a educação seja transformadora ao longo de um determinado período, dentro do período escolar. Isso é fundamental e uma iniciativa excelente que certamente provinda do Ministério da Educação, né? Ponto 1. Ponto 2. Estamos sendo vítimas, sobretudo, de um ano eleitoral. A Assembleia Legislativa já deveria ter votado isso, já deveria ter analisado, apreciado isso, até porque é educação, é muito importante, né? E tiveram, desde janeiro deste ano, para poder colocar em pauta algo tão importante para os municípios como essa questão do VAR, né? A gente espera que realmente amanhã é um dia importante, porque além dessa pauta, tem a pauta também das PCHs, da implantação de possível implantação das PCHs no Rio Cuiabá, né? E o que a gente fica mais ansioso é que realmente, normalmente, esses encontros, né, dos deputados acabam minguando, essas sessões acabam minguando. Observem que na última sessão não teve praticamente ninguém, né? E aí, realmente, nesse caso específico, quem sofre mais são os municípios, por conta de não ter aí uma decisão efetiva por parte da Assembleia Legislativa, né? Vamos torcer para que eles coloquem em pauta e votem isso o mais rápido possível, para que os municípios possam ter esse recurso e dar continuidade a esse bom projeto. Opa, obrigada, professora Haroldo Arruda. Olha, já vou aqui reforçar para você, viu? Por favor, participe conosco. O WhatsApp do programa fica aí congelado na tela para você ter aquele momento de interatividade conosco. Já vou reforçar que hoje teremos aqui a presença do governador Mauro Mendes, dando sequência naquela rodada de entrevista com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Então, olha, liga aí para o seu vizinho, manda o WhatsApp para ele, para sua mãe, para o seu sobrinho, para o seu filho, avisa todo mundo. O governador Mauro Mendes vai estar hoje aqui na bancada e você precisa decidir o seu voto. Portanto, um momento muito importante para você ter a informação com precisão, com imparcialidade, viu? Contamos com a sua audiência. Bom, e agora vamos falar um pouquinho das eleições, mas em outros patamares, senhores. Vamos subir lá para Brasília, permanecendo ainda no Centro-Oeste, mas chegando lá em Brasília, porque o tom religioso dominou de vez esse calor. Muito calor, eu diria, viu, professor? Alta temperatura, uma guerra santa, quase isso, né, Daniel? Exatamente. Podemos dominar desta forma, né? Um tom. Nesse momento, gente, vamos a um vídeo do ex-presidente Lula, porque ele disse o seguinte: ele não quer o envolvimento de religião nas eleições. Ele tem dito o seguinte: olha, o Estado é laico, ou seja, não tem que manifestar religião, nós não temos que fazer dela um palanque político. Mas vamos ouvir as declarações diretamente de Lula. Roda aí. Tem demônio sendo chamado de Deus e tem gente honesta sendo chamada de demônio. Porque tem gente que não está tratando a igreja para custar da fé ou da espiritualidade. Está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, 8 filhos criados
8 netos, 5 filhos e uma bisneta. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. Bom, existem várias interpretações, né, para essa narrativa fortíssima do ex-presidente Lula. Só que antes da gente entrar realmente nesta seara, mostra que ele tem preocupação com o clamor dos evangélicos por Bolsonaro. É por isso que ele está se manifestando desta forma. Mas olha, existe um contraponto aí. Eu já vou trazer esse rebate para vocês, para que a gente possa ter uma outra dimensão, Daniel. Embora ele diga que o Estado seja laico e que não tem que ter palanque político para as religiões, Lula deve começar a tentar atrair os católicos. E de que forma? Vai aparecer aí na tela para a gente, olha só, juntamente com o Papa Francisco, porque ele esteve há uns 2 anos com o Papa Francisco e ele não quer que os católicos migrem para Bolsonaro, também, professor Haroldo, Daniel. Pois é, aí nós temos aí um contraponto. De um lado, o ex-presidente fala, né, da questão laica que o Estado deve ter para que não seja um palanque político, mas de outro lado ele também vai assumir um certo tom de religiosidade, professor Haroldo. Agora o senhor fique à vontade, por favor, para comentar as declarações de Lula. Eu acho que eu já me posicionei claramente com relação a essa questão do envolvimento teológico, né, litúrgico na política, né? A gente faz um retorno absurdo à Pérsia, Império Romano, com a instalação de uma doutrina sincretista absolutamente fora de mão, que é o maniqueísmo, né? Onde a população é imputida a se dividir entre o bem e o mal, né? Se eu sou o bem, né, e o meu opositor automaticamente será o mal. Quando você faz isso na política, né, você traz para as discussões e para os debates algo que é metafísico, algo que fica difícil de você realmente tomar como verdade, né? E eu acho que a política precisa realmente de fatos, precisa de coisas mais verdadeiras, concretas, tangíveis, né? Todas as vezes que você tem uma dificuldade, você imputar a Deus um problema, né? Você imputar a Jesus Cristo um problema, né? E dizer que por conta dele, né, que os resultados de determinada ação que eu prover vai acontecer, eu acho que não é justo, sabe? Eu acho que Deus e Jesus, principalmente Deus, está fora desse plano, né? A gente não pode colocar as nossas mazelas, as nossas coisas ruins, né? As nossas dificuldades, né? Para que alguém resolva para nós, né? O livre-arbítrio está aí, a gente está aí exatamente para ter as nossas escolhas, cada qual trilhe o seu caminho, cada qual escolha as suas decisões conforme os seus princípios e os seus valores, né? E arque com as consequências disso, né? Não carregue ou não deposite em Jesus Cristo, na religião, seja ela qual for, né? Não utilize a religião como uma ferramenta de manipulação, dizendo que por conta de determinada religião você pode ter votos dessa religião, né? Se aproximar dela apenas por interesse político. Eu sou completamente avesso a isso. Eu acho que as coisas ligadas à religião devem estar absolutamente à parte, né? Sem nenhum tipo de envolvimento. Eu não gosto desse apelo. Eu acho que é um apelo desnecessário, tanto de um lado quanto do outro, né? E já disse por várias vezes, né? Aquele que se apropria, né, do conceito de bem, né, e fortemente como uma estratégia de marketing, imputa ao seu opositor imediatamente o mal, né? Por mais que você não concorde com determinadas ações, né, do outro lado, seja da esquerda ou seja da direita, você precisa respeitar essas ações, né? E cada qual que vai legitimar o seu candidato, seja ele o Bolsonaro ou o Lula ou qualquer outra terceira via. Isso é muito importante. É importante que se prevaleça sobretudo a tolerância, o respeito à opinião contrária, né? E não ficar imputando o mal a determinado lado. Eu acho que a gente precisa sobrepor isso aí, né? Ser um pouquinho mais racional e um pouco mais equilibrado nessas ponderações todas, porque a gente vai ficar num plano predador, sabe? Animalesco,
né? Menos ser humano, a gente precisa de mais sensibilidade para poder entender. Por mais que você não concorde, não tem problema nenhum. Eu não concordo com uma série de coisas da esquerda, já deixei claro isso aqui, né? Sem problema algum, mas eu nunca vou imputar exatamente o mal à esquerda, porque eu acho que isso é desnecessário. Desnecessário. Eu discordo, mas não imputo, né? Eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho mais os nossos debates. Obrigada, obrigada. Não querendo te cortar, só quero trazer aqui, vou abrir aspas ainda para Lula, ele diz o seguinte: o Estado não tem que ter religião, todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. As igrejas não têm que ter partido político, têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar da candidatura de falsos profetas e fariseus que estão enganando essas pessoas o dia inteiro. Diz, fechando aspas para Lula. Fique à vontade, por favor. Falou óbvio, realmente, e eu concordo com o professor, nosso Estado é laico, né? A religião tem um espaço importante na nossa sociedade. O Brasil é uma das grandes nações cristãs do mundo, né? A gente tem que saber da importância da religião para o nosso povo. E até as instituições, as autoridades citam bastante essas figuras religiosas aqui no país. O próprio Alexandre de Moraes, no dia da posse dele, pediu que Deus abençoasse o país. Mas tudo bem, a religião tem o seu espaço e é importante na nossa sociedade. Mas ela não tem que se misturar realmente com política, né? Não tem que virar plano de governo, programa de governo, planejamento de governo, né? A gente sabe, em um nível muito mais avançado, quando há essa mescla, essa mistura, o que pode acontecer? Governos teocráticos, né? Aí, em outros países, eles já existem, e quando a religião se torna um dominante, né, em relação a um plano de governo, não vem coisas boas em relação a isso, né? Porque os ditadores acabam usando a religião para todo tipo de maldade, inclusive, né? Que são utilizam a religião para justificar os seus atos, que muitas vezes não são populares, não beneficiam a população, só beneficiam a eles próprios, né? Então, eu também sou crítico em relação a esse tom que a campanha tem dado, está indo para esse lado muito da metafísica, da religião, da guerra santa, como você disse, né? A gente tem que discutir mais um plano para o país, o desenvolvimento do Brasil, né? Geração de emprego, educação, saúde, trabalho, né? Não ficar discutindo quem é mais religioso, quem é mais fiel a Deus ou não, quem é mais temente a Deus ou não. Mas, assim, realmente, a campanha política deste ano está indo muito para esse lado. E, como diz o professor, essa dicotomia entre o bem e o mal, anjos e demônios, a gente está só discutindo isso aí, né? A gente tem menos de 40 dias para as eleições deste ano. Eu acho que tem que mudar um pouco o foco. Mas essa pauta de costumes, né, já acontece desde 2018, né? De ideologias e tudo mais. Esse ano ficou muito em cima de religião. Eu acho que temos que mudar um pouco o foco. Bom, ainda falando de religião, não quero te cortar, professor, mas a gente precisa aqui verticalizar mais esse debate e trazer também um outro lado. Falando em religião, nós temos aí a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, em tom também, gente, de discurso religioso no palanque de Bolsonaro. Vamos entender então, roda aí pra gente. Eu sempre falo pra ele, eu sempre oro, toda terça-feira no gabinete dele quando ele vai embora. Quando o Planalto se fecha, eu entro com os meus intercessores e eu oro na cadeira dele e eu declaro todos os dias: Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu. E o mais lindo que eu vejo é que Deus tem capacitado ele todos os dias. Bom, temos ainda um outro vídeo de Michele Bolsonaro que trouxe muito política. Gente, tivemos um probleminha técnico aqui com outro vídeo, mas esse já basta pra gente, né, fechar aqui essa tônica religiosa das eleições 2022. Olha só, de um lado, professor, é claro que o próprio presidente, a equipe dele, entendeu que se comunicar com os evangélicos é uma estratégia. É uma estratégia considerável. para ajudar a avivar a fé em Bolsonaro e conseguir assim os votos que o presidente precisa.
precisa. É por isso que Lula está tão bravo com essa tônica religiosa, porque ele entende que Porque ele está perdendo voto, claro, ele está perdendo voto. Quando você imputa exatamente, né, a um lado, ao seu opositor, né, primeiro a questão da leitura maniqueísta, que era exatamente isso. Na Pérsia, a origem do maniqueísmo é na Pérsia, né? Então, qual que era a intenção, qual era o objetivo do maniqueísmo de Mané? Era justamente impor a fé, uma religião de forma impositiva, né, em detrimento a todas as outras religiões, ou seja, a única religião que servia era essa religião do bem, né? E imediatamente ele criava o mal em todas as outras religiões, o budismo e todas as outras presentes naquele momento, né? Isso não cabe, não pode, né? Sob o ponto de vista político, existem outras pautas muito mais importantes. A gente precisa saber qual é o plano de governo desses candidatos para a educação, para a saúde. Senão, o que vai acontecer? Eles vão debater nesse universo cósmico, que é um conflito cósmico, tá? Né? Metafísico, tá? Sem nenhuma tangibilidade, sem absolutamente nada, né? E nós vamos ficar sem saber exatamente quais são as propostas para algo tangível, pós-eleição, educação, saúde, segurança, que é o que interessa para nós. Porque Deus vai permanecer sempre aí. Essa relação com Deus, ela é um processo introspectivo, né? Independente de política, independente de qualquer coisa, independente de nada, né? Então é muito importante que a gente não descambe para esse lado cósmico, né, desse debate litúrgico, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum, absolutamente a lugar nenhum. E a liberdade religiosa está definida na Constituição, mas aqui no Brasil há muito preconceito em relação a outras manifestações religiosas, como as religiões de matriz africana, né? Você vê que, eu acho que foi em Minas Gerais, uma candidata, a deputada, fez o santinho dela usando um turbante, teve que tirar. Ela teve que tirar, porque acabou agredindo algumas pessoas. Ou seja, existe sim preconceito com outros tipos de manifestações religiosas, e isso é um efeito colateral de toda essa discussão aí muito acirrada, né, sobre o cristianismo e a religião e a política nacional. A gente tem que discutir muito mais. O Brasil está cheio de problemas para resolver, né? A gente precisa estar carente bastante de projetos e esses dias aí que antecedem a eleição são para isso, para discutir justamente planos de governo. E o conceito de bem e mal é uma coisa tão profunda, filosófica, né? Peguemos, por exemplo, muito claramente, só para exemplificar, para você que está assistindo, né? O islamismo, por exemplo, né? O homem-bomba, tá? Da Al-Qaeda, né? Ele tem um conceito de bem diferente do nosso. Sim. Já parou para pensar? Ele tem a verdade dele. Quando ele entra na fila, porque faz fila para ser homem-bomba. Faz fila. Eu quero ser homem-bomba, porque o conceito de bem para ele é um conceito de salvação da humanidade, entendeu? Do demônio americano, do demônio que está instaurado nos Estados Unidos. Você está entendendo? Quer dizer, então, é muito complexo tudo isso. A gente precisa entender isso, né? Para poder respeitar outras opiniões, né? E, naturalmente, seguir em frente. Mas, que é complicado, Ok, olha só, não preciso nem dizer que mensagens estão aqui, ó, pipocando. Então, nesse momento, eu vou parar as mensagens, abrindo, então, a participação dos nossos queridos telespectadores nesta terça-feira. Vamos lá, chegando aí na sua tela a primeira mensagem de hoje. Daniel, religião faz sim a diferença. Preciso de alguém crente a Deus, não crente ao crime. Se vierem até a minha casa, conversaremos sobre política, mas também sobre Deus. Deus está em todo lugar. Luciano, o nome do presidente agora é Moisés, para libertar o povo da roubalheira que o PT deixou. É o Silva Verde, fazendo esse paralelo de Moisés quando libertou o povo de Deus do Egito, Daniel e professor Haroldo. Vamos lá, falar de Deus não pode? Evangélicos não são eleitores? Evangélicos não podem votar? Bom dia, bancada. A religião já virou negócio no Brasil faz tempo. Estão já envolvidos na política plenamente. Daqui a pouco aparece a religião armada, se é que já não tem. Aí vira mais loucura, muito triste. Bom dia, bancada. Eu acho que esse cachaceiro Luladrão, antes de fazer alusão ao cristianismo, à religião, não poderem fazer parte do governo antes de atirar pedras no presidente Bolsonaro, antes de o acusar de fariseu. Deveria lembrar, se é que ele próprio leu a Bíblia Sagrada, o que a palavra de Deus traz no livro de Salmos 33:12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.
É o Evandro da Alameda. Bom dia, bancada. Não sou nem esquerda nem direita, sou Brasil. Um presidente tem que lutar por um país inteiro, não por determinadas classes, seja qual for. É o Elias, lá do Novo Paraíso. Daniel, a religião faz sim a diferença. Preciso de alguém crente a Deus. Já li essa, Daniel. Isso. Aqui, olha. É isso aí. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Bom dia, bancada bonita. Opa, bom dia. Infelizmente, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva não tem o que falar ou fazer, na minha opinião. Religião não é a crença, é a verdadeira fé em Deus ou Jesus Cristo, para que mim é a mesma pessoa. Não deve ser falada em palanque de blasfêmia. Jesus Cristo é paz, luz, amor, não guerra ou facção. Esse ex deveria ter estudado um pouco mais para poder falar isso. Não sou A ou B, sou cristão e respeito E pronto, todo acabou. tipo de fé. É isso que eu Guilherme digo, sabe? Almeida. Quer dizer, porque você, veja bem, olha que coisa interessante, né? Porque você é um evangélico, porque você é budista, porque você adora o islamismo, por exemplo, você é católico, né? Você é cristão, você não vai aceitar o posicionamento agnóstico, por exemplo? Você não vai aceitar o agnosticismo, por exemplo? Né? Você não vai aceitar o ateu, por exemplo? Qual o problema disso? Você está entendendo? É essa intolerância que pesa nesse processo como um todo, né? A gente não pode descambar para esse lado. Porque se a discussão ficar no plano metafísico e cósmico, não vai chegar a lugar nenhum. Sim. É importante que as pessoas retomem realmente a premissa do respeito. Isso é muito importante. Eu vou ler mais algumas mensagens, professor, e a gente pode novamente falar a respeito disso, porque tem uma observação para jogar aqui para os senhores. Vamos lá então. Bom dia, bancada. Os senhores acreditam que os seres políticos respeitam a fé do povo? Eles só querem o voto. Infelizmente, só se apegam a Deus em época de campanha. É o Ivão do Cochipó. Bom dia, bancada. Infelizmente, as igrejas como um todo se envolvem com as ideologias políticas e acabam por direcionar a gente. Deve ser isso que ela quis dizer. Bom dia, bancada. A polarização política contaminou também as igrejas como um todo, que em nada contribui para a população. Bom dia. Desde quando Lula crê em Deus? Só agora? Quando foi presidente, nunca ele falou em Deus. Lembre-se que sou cristão, mas também sou cidadão. Se a religião tivesse apoiado Lula, aí estava tudo certo para Lula. Não haveria essa bravata. Bom dia, eu concordo com Lula. Quando precisamos de Deus, temos que orar e falar com Ele. Mas essa questão da política, as igrejas não podem ter políticos alguma. Eu sou católica e mas votei na esquerda, muito menos agora. Lula nunca. Eu acho sim que as religiões têm sim que alertar os seus fiéis. Bom dia, bancada. Lula está bem fora da casinha. Um dia ataca a religião, outro dia quer o apoio. Está perdido e não acha mais o caminho. É a Tereza de Rondonópolis. Bom dia, já li essa mensagem aqui. Gente, olha só, muitas mensagens sobre a religiosidade nos palanques dos presidenciáveis. Daqui a pouquinho eu posso trazer mais algumas mensagens. Mas olha só, vamos aqui ponderar. Professor, o senhor tem visto o presidente Bolsonaro num tom de pastor, pregando, intercedendo ou falando da palavra de Deus? Não, eu assim... Quem tomou essa tônica? Quem tomou essa tônica foi a Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Porque o discurso e dela... linka perfeitamente para a campanha. né? Exatamente, mas linka, exatamente. Professor, quem vai angariar mais votos para o presidente em relação à religião não é nem o Bolsonaro, é a primeira-dama. E vai ser muito difícil, e já está sendo muito difícil, inclusive a cúpula e a coordenação do Lula já entendeu isso. Quando o presidente Jair Bolsonaro coloca no plano de governo dele, né, para o bem do Brasil, eu destaquei aqui a questão do bem. O bem é esse bem maniqueísta. Se eu sou o bem, o Lula é o mal, né? Para ele tirar isso agora vai ficar dificílimo. Quem está reforçando tudo isso é a Michele Bolsonaro, né? Nos seus discursos, nem necessariamente o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas a Michele tem construído as suas narrativas nesse sentido. O que eu estou dizendo é o seguinte: isso aí serve como estratégia política de campanha? Show, serve, não tenha dúvida nenhuma, mas não tem efeito prático para o cidadão
entender realmente quais são as propostas de governo, o que realmente vai mudar após a eleição. Existem coisas mais importantes. Esse plano cósmico de debate não leva a lugar nenhum. A gente não pode, enquanto cidadão, ser iludido, por exemplo, porque o pastor fala que o mal está de determinado lado, entendeu? Eu vou votar porque o pastor está dizendo que esse lado é o lado ruim. Não pode. Porque o padre disse isso, entendeu? Quer dizer, então a gente precisa ter consciência de que esse debate, né, não leva a lugar nenhum. A gente precisa cobrar dos candidatos os planos de educação. O que você vai fazer? Sim. Auxílio Brasil, vai continuar ou não vai continuar? Combustível, como é que vai fazer? Relação com o petróleo. Isso é debate. É isso que é debate, né? Bem, mal, entendeu? Esse tipo de coisa não vai levar a lugar. O telespectador fez o questionamento, não pode falar sobre política? Lógico que pode. Pode. Eu já falei que religião é importantíssimo na vida da sociedade brasileira. Agora, fica um questionamento, como disse o professor, você acha que um padre numa missa católica pode falar assim, pessoal, o lado do bem está com o Lula, vote no Lula, né? Ou então o pastor pode chegar ali no culto evangélico e vai falar, o mal está com o Lula, o bem está com o Bolsonaro, vote no Bolsonaro. O líder religioso pode fazer isso? É esse questionamento que eu estou fazendo, né? Porque, na minha opinião, a política já invadiu os tempos religiosos, diariamente. Então, eu acho que tem que ter uma parcimônia em relação a isso, né? E, como disse o professor e a Luciana, eu também concordo, temos que discutir um plano para o país, não ficar perdendo tempo para saber quem é mais religioso ou não no país. Muito bem, senhores, eu estou aqui separando algumas mensagens, elas estão, olha, fervilhando aqui, não sei se vou conseguir trazer todas neste momento, mas de fato é um assunto que divide muitas opiniões e aí fica aquele tom de que será que estão utilizando apenas as pessoas de bom coração, aquelas que têm fé, aquelas que têm religiosidade, né? Será que elas estão sendo usadas de fato ou não? É a representatividade legítima do que elas acreditam, do que elas querem, professor, no poder, para que elas sejam representadas. Existem esses dois lados, é por isso que o marketing político está partindo com tudo para a religião. É uma estratégia assertiva, porque mexe com o ser humano, com a mente dela, com o coração. Ela quer o melhor para o Brasil, para a família dela. Falar de Deus sensibiliza. Por que uma nação tem que ficar de fora dessa discussão? Porque o conceito de bem, né, quando ele é impetrado dessa forma, como estratégia política, ele está aliado ao gosto, a algo que é aprazível para mim. Né? E nós sabemos, eu que tenho formação em filosofia, que o conceito de bem é muito mais profundo que isso. Tudo isso é de uma superficialidade muito grande. Ou seja, isso é bom, isso faz bem para mim, é aprazível, isso é o conceito de bem que eu tenho. Né? Então, o conceito de bem para você pode ser muito diferente do conceito de bem para o outro. Né? É isso que eu estou colocando em questionamento e não leva a lugar nenhum esse tipo de debate. O conteúdo religioso é uma estratégia muito poderosa mesmo. Muito poderosa. Luciana, não à toa, muitos candidatos que você tem visto mesmo, jamais entraram num templo, mas jamais chegaram, você nunca viu ele numa missa, agora já se converteram. Né? Tem muitos candidatos que fazem isso, né? Inclusive para o legislativo, é o que mais aparece. Né? Começa a aparecer em reuniões religiosas, em eventos religiosos. Nunca foi, mas agora no período eleitoral vai. Por quê? Porque é uma estratégia eleitoral muito poderosa. É isso aí. Então, gente, olha, você que tem fé, coloque seu joelho aí, dobre, ore e peça, né, o melhor destino aqui para o Brasil. Bom, gente, mas agora eu vou para uma participação ao vivo, novamente aqui com o repórter Antônio Carlos Silva. Vamos falar ainda das eleições 2022, porque nós dissemos aqui que o presidente Jair Bolsonaro cancelou a vinda dele, que teria acontecido nesta segunda-feira, dia 22. Mas quem pode vir seria o vice do presidente Jair Bolsonaro. Será isso mesmo? Teremos a visita, então, de Braga Neto aqui em Mato Grosso. Antônio Carlos Silva, cadê você para explicar esta agenda? De fato, já bateu o martelo? Vamos ter Braga Neto em Mato Grosso ou ainda não? Uma especulação momentânea? Conta pra gente. Pois não, Luciana, Haroldo, Daniel, você acompanha a notícia de frente. A previsão é de que o candidato a vice-presidente da República, o general da reserva do Exército, Braga Neto, filiado ao Partido Liberal, visite 2 municípios matogrossenses na semana que vem.
Sinop, a 479 quilômetros de Cuiabá, e Sorriso, a 397. Braga Neto chega no aeroporto de Sinop na segunda-feira, dia 29, às 11 horas da noite. No outro dia, na terça-feira, dia 30, ele visita uma indústria de etanol e uma grande empresa do agronegócio na cidade. Em seguida, Braga Neto segue para o município de Sorriso, onde almoça com lideranças, apoiadores e vários empresários. Depois, ele volta para Sinop, onde também faz encontro com lideranças do município. Vale lembrar, Walter Souza Braga Neto tem 66 anos de idade. Em 2018, por 10 meses, ele foi interventor na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, no governo Michel Temer. No governo Bolsonaro, Braga Neto foi ministro da Defesa e da Casa Civil. Nestas eleições, Braga Neto compõe a chapa presidencial que disputa a reeleição do presidente Jair Bolsonaro à presidência da República, em substituição ao atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Mourão, filiado ao Republicanos, disputa a vaga ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul. Luciana, Haroldo, Daniel, você acompanha a Notícia de Frente. Uma ótima terça-feira. Que assim seja para todos nós. Antônio, obrigada pela segunda participação aqui ao vivo conosco. Agora, Daniel, olha só, Cuiabá realmente não tem nenhum tipo de atenção dos presidenciáveis. O que está acontecendo? Só interessa o nosso rico agronegócio, mas o maior número de eleitores não está aqui na região metropolitana? Explica para a gente. Exatamente. O Grande Cuiabá corre o risco de ficar de fora mesmo do roteiro dos presidenciáveis. Até agora, por exemplo, vai restar acho que o Ciro Gomes e a Simone Tebet, que ainda também não se manifestaram se vêm ou não aqui a Grande Cuiabá durante a campanha política. E é curta, né? São menos de 40 dias. Essa presença do general em Sorriso e Sinop é uma sinalização, um prestígio, um sinal de prestígio em relação ao agronegócio, que por mais que o eleitorado mato-grossense seja menor, seja diminuto, 1,5% de todo do bolo de eleitores no país, mas representa uma parcela muito expressiva do PIB nacional, né? Então, já que o Jair Bolsonaro não vem, vai mandar o seu vice para fazer essa série de reuniões lá em Sinop e Sorriso e levar um sinal de prestígio para o agronegócio, né? Porque realmente é o que parece na estratégia de todos os candidatos. Mato Grosso só é importante por conta da sua pujança econômica no agro, né? Então, realmente, a grande capital aqui, a região metropolitana, vai ficar de fora do roteiro dos presidenciáveis. E a gente espera, eu não sei se a candidatura do Lula vai enviar algum representante também. Bem aqui. provável, né? Depois dessa, né? Exato. Deve vir, o Braga Neto vai fazer ali, ali onde, em Sinop Sorriso, onde a popularidade do Jair Bolsonaro é muito grande, né? Quase que bate acima dos 80%, 90% ali em Sinop e Sorriso. Esse realmente é um fato interessante esse, de que a capital de Mato Grosso não será prestigiada pelos candidatos à presidência. Obrigada, Daniel. Professor, fica à vontade. Por conta de baixa densidade, nós falamos isso aí, né, política, né, a representatividade do estado de Mato Grosso para a composição política, percentualmente falando, né, é pequena. Apesar de nós termos uma contribuição gigante no produto interno bruto, né, nós deveríamos ser mais respeitados por ser o estado que somos, né, mas infelizmente não é dessa forma, né, eles vão se dedicar cada vez mais à região sul e sudeste, onde você tem mais densidade política para poder pedir voto, né? A vinda de Braga Neto aqui é uma vinda que vai atender paliativamente aí o agronegócio, né? Um agronegócio que está dividido, mas eu acredito que a maior parte do agronegócio ainda continua na base, ainda continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro, né? E provavelmente o Alckmin também deve vir a Mato Grosso por conta dessa visita do Braga Neto, né? É isso aí, vamos aguardar e vamos ver os desdobramentos de tudo isso, né? É isso aí, gente. Olha só, aqui eu vou abrir espaço novamente para mensagens. Vamos lá, estou concentrada aqui no que vocês estão dizendo e também nos nossos queridos telespectadores. Que não Muitas param, mensagens né? não param. Vamos lá então, gente. Abrindo novamente aqui esse momento. Bom dia, sou cristã. No meu ponto de vista, o lado do bem é aquele em que é contra o aborto, contra a legalização da maconha, contra estuprador, mas cada um sabe o bem que lhe agrada. Abraços, Elis do CPA.
Olá, bom dia, bancada. Prefiro que apregoem Deus do que pautas como liberação da maconha, aborto e dissolução da família e etc. Pepe Costa, de Rondonópolis. Bom dia, afável bancada. Neste ambiente mentecaptamente polarizado, só há um candidato propondo exaustivamente o debate. O nome dele, Ciro Gomes. Só tem dois caminhos, ou está com Deus ou contra ele. Professor, você fala de projetos políticos como se os candidatos cumprissem o que prometem. Parabéns, bancada, sobre o posicionamento sobre a religião na política. Deus é o ser supremo no universo, independente da religião do humano. Ivando Cochipó. É isso aí. Bom dia, bancada. O bem é não roubar a nação do mal. Não, vamos lá, de novo. Bom dia, bancada. O bem é não roubar a nação. O mal é tudo que Lula fez à nação. Foi roubar, e muito, deixando o Brasil afundando em dívidas. Bom dia, bancada. Sou cristão e tenho todo o direito de orientar as pessoas sobre o bem e o mal que está envolvido neste momento. Aliás, o lado do bem não assassina bebês no ventre de uma mãe. Pense nisso. Lula sempre atacou as religiões. Quantas vezes ele falou de controlar as igrejas? Vocês estão enganados. Bolsonaro em nenhum momento odeia as outras religiões. Ele só declarou que ele é católico, ele é cristão. Somente isso, professor Haroldo Daniel. Não, ele é evangélico agora, né? Ele se batizou? Não sei dizer, mas vamos provocar o telespectador, né? Manda aí foto. O presidente se vamos batizou, provocar desceu as águas? Um questionamento interessante, né? Vamos lá. Aqui é um questionamento interessante. Robin Hood, né? Robin Hood roubava dos ricos e dava aos pobres. Príncipe dos ladrões. Tá? Roubava dos ricos e dava aos pobres. Robin Hood, né? Robin Hood está do lado de quem? Do bem ou do mal? Para você responder. É igual torcer para bandido em filme de Hollywood. Já que vocês estão aprofundando na filosofia, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais com essa brincadeira, com essa analogia, né? Robin Hood roubava dos ricos e dava aos pobres, mas pobres mesmo, né? Ele está do lado de quem? Do lado do bem ou do lado do mal? Olha só, professor, então nessa seara que o senhor entrou, quando nós assistimos aqueles filmes maravilhosos de Hollywood, quando tem assalto a banco, quase todo mundo torce para o bandido. Sim. Não é? E o tom tem que ter muita calma. O tom das mensagens dá a entender mesmo aquilo que nós estamos falando. A disputa de bem contra o mal já está aí na seara política, né? Está muito nesse nível, realmente. Olha aqui, acabei de ter uma resposta, veio do Vitório Gale, do ex-deputado federal, falando sobre Bolsonaro. Eu provoquei aqui, eu perguntei, Bolsonaro desceu as águas? Vamos ver, ele está respondendo aqui. Olha, ele disse o seguinte: bom dia, bancada. Professor Haroldo, em seu raciocínio, Jesus também está errado? Não. Ele coloca os bodes, o mal à esquerda, de Deus, e as ovelhas, o bem à direita. E aí, professora Massa não entende essa linguagem filosófica. Essa é a verdade. E o presidente é cristão católico, ou seja, vou utilizar aqui o que os evangélicos dizem, julgo desigual. Por quê? Se o Vitório Gale está dizendo que o presidente é católico, a primeira-dama é evangélica. Religiões diferentes, Daniel Petengil. Terrivelmente evangélica, como ele disse também. Eu já disse dos ministros dele. Exatamente, gente. Olha só, o tempo aqui está avançando. São 6 horas e 51 minutos e agora eu tenho uma informação brilhante sobre o mercado imobiliário, porque começa agora uma nova era da construção civil aqui em Cuiabá, mais moderna, mais exuberante. Nada igual ao que temos aqui. Está sendo edificado. Roda aí o VT para a gente entender esse arranha-céu que está nascendo aqui em nossa capital. Burj Khalifa, One World Trade Center, Lot World Tower, Shanghai Tower. Toda a imponência de um projeto arquitetônico oral chega agora para fazer história em Cuiabá. Baalbek. A maior torre residencial do Centro-Oeste vem redefinir o alto padrão de quem mira alto. Chegou a hora de viver o luxo, o requinte e a sofisticação. Chegou a hora de viver no ápice. Conquiste o máximo. Realização São Benedito.
Gente, é um arranha-céu. Vai ser o prédio residencial mais alto do Centro-Oeste, com 183 metros quadrados. Olha, dá para ter até vertigem, viu? E o mais luxuoso de Mato Grosso. Ficou interessado? Conheça então o apartamento decorado, que olha, é magnífico. O telefone está aí na sua tela. Se você quiser fazer contato, é o 3627-5555, no bairro Santa Rosa. Vai lá conhecer, porque você vai se apaixonar. Olha, meu coração, professor Haroldo, Daniel Petingil, bate até mais forte, porque é muita beleza, gente. Vai virar ponto turístico. Ponto turístico. Vai virar um ponto turístico de Cuiabá. Igual o Taj Mahal. Igual o Taj Mahal. É isso mesmo. Mas que bom que o mercado imobiliário está crescendo aqui em Cuiabá, na região metropolitana. Nós passamos ali, principalmente pela região da Avenida Antártica, e já falamos aqui, investimentos de bilhões naquela região. Nós temos também indo aqui para o Distrito da Guia, os implementos, aí infraestrutura começa a aparecer mais nessas regiões. É o desenvolvimento. Cuiabá merece. Houve, alguns anos atrás, uma retração, né, nesse mercado de construção imobiliário, até por conta da pandemia, né? As pessoas, os investidores seguraram um pouco a onda, mas agora realmente estamos saindo do período mais difícil, né, da crise econômica, e um grande retrato é esse, né? Do novos lançamentos, tem investimento para todo lado aqui em Cuiabá, em outras cidades de Mato Grosso também, e em especial nesses condomínios, né? Realmente é uma sinalização de que a economia está retomando aqui em Mato Grosso de uma forma mais robusta. Tá certo, gente, olha só. E a justiça hoje, Daniel, tem um chamamento aí, é isso? Será que vão estar frente a frente logo, logo, tanto o governador Mauro Mendes, que aliás tem uma entrevista hoje aqui, e o prefeito Emanuel Pinheiro, a justiça quer algumas decisões para tentar acabar com a miséria, a pobreza aqui na capital, principalmente? Houve uma decisão muito interessante, né, por parte do judiciário de Mato Grosso, que é tentar uma conciliação, entre aspas, aí, entre município e governo do estado, para que haja pelo menos um consenso, né, de uma formação de uma política social que combata a fome. A gente tem dito isso muito sobre a fila dos ossinhos, e esse assunto está pautando bastante a campanha política em Mato Grosso aqui, e partiu de uma ação, se eu não me engano, da vereadora Edna Sampaio, né, de Cuiabá, e que foi acatada pelo TJ, para que essas medidas, essas políticas sejam pensadas de forma conjunta entre Estado e município, não cada um para um lado. Mas aí, só que aí tem um detalhe, não tem que ser só entre Estado e município, desculpa. Não, tudo. Né? Fome é uma Os questão três transnacional. poderes, inclusive o Poder Judiciário. Exato, também. Inclusive o Poder Judiciário, quer dizer, olha, vocês precisam diminuir a fome, eu sou o Poder Judiciário, diminuir a fome aí, tá entendendo? Vocês aí, o governo e município. E você também, Poder Judiciário, 1 bilhão e 600 mil reais de duodécimo, entendeu? Porque realmente, se todos os poderes não contribuírem, não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa chamar essa responsabilidade para nós, né? Não só para os poderes, mas para os próprios cidadãos matogrossenses. Isso é muito importante, porque o que não dá é a gente ouvir em combater pobreza, pedir para que governos e municípios combatam pobreza, mas você, de um lado, você pede para combater pobreza, do outro lado, você dá smartphone novo, entendeu? Para procurador, para promotor. É mais um penduricalho aqui, mais um penduricalho ali. Aí realmente fica difícil, né? Tá? Faço o que eu faço, mas não faço como que é? Como que é? Faço o que eu digo. Faço o que eu digo, né? Faço o que eu faço. Exatamente. Quer dizer, então a gente precisa ter essa consciência de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, para combater a pobreza, que aí sim a coisa funciona. Né? A pobreza tem que ter um pacto nacional. Né? Eu acho que a gente precisa começar a ter consciência disso, né? Cada qual na sua esfera, cada qual no seu... Inclusive o próprio cidadão, que independente de qualquer coisa, pode estar ajudando uma pessoa ali, uma pessoa, né, em casas de apoio, enfim. Esse é um compromisso nosso, né, enquanto ser humano, né, vamos dizer assim. Obrigada, professor Haroldo, Daniel Petingil. Agora nós vamos para um intervalo, são 6 horas e 57 minutos e teremos uma entrevista ao vivo com o governador Mauro Mendes. Eu espero por você.